Vamos para a parte 3, então, da nossa aula, que é ali o tópico 3, a derrota das forças inimigas. Então, vamos para a guerra, né, propriamente dita. Nós temos aqui Josué, então, sendo o grande general, comandante de tudo. E é interessante que aqui eu já mostro para vocês, aqui, versículo... Josué 4, versículo 14. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Então, esse dia que ele está falando é o dia que o Jordão secou para que eles passassem, né? Então, você percebe que Deus engrandece a Josué, então o povo agora consegue respeitar Josué como esse grande líder. Talvez antes era mais ou menos, então o próprio Deus institui Josué, e ali mostra que eles respeitaram Josué por todos os dias da sua vida. Então é aquela coisa, a liderança, quando é instituída pelo próprio Deus, certo? Há esse respeito. Deus faz com que haja esse respeito. Agora tem aquelas pessoas que gostam de impor a liderança, e aí não adianta. Isso aí é algo que Deus institui, Deus que coloca a pessoa, né? E aí começa o momento das batalhas. São várias. Nós vamos começar ali com Jericó. Então o povo estava pertinho de Jericó, como a gente falou, acampado em Gilgal. E ali eles começam a marchar. Todo mundo conhece a história. Então Deus orienta eles a marcharem, dando 6 voltas, né? 6 dias consecutivos. E depois, na 7ª, os sacerdotes tocaram em seus chofares, o povo deu um grande brado, e ali a cidade, os muros da cidade veio abaixo. Nós sabemos que Deus poupa Raabe, aquela que acolheu os espias, né? Todos acho que já sabem. Ela era uma prostituta. E Raabe e sua família foram poupadas nesse momento por causa daquele cordão vermelho, o escarlate, né? E esse cordão, irmãos, ele representa o sangue de Jesus. Também aqui nós temos essa tipologia. Esse cordão preservou a família de Raabe e sua família. Aqui da morte física, mas a gente vê que para nós isso tem um significado, né? Da proteção que o sangue de Jesus nos traz. Só que o sangue de Jesus não nos traz uma proteção contra o mal, como fosse um amuleto, e agora coberto pelo sangue ninguém vai me atingir, aquela história que muita gente usa, deturpando isso, né? Mas o sangue de Jesus nos protege da ira de Deus, do juízo de Deus, certo? Como aquele cordão protegeu Raabe do juízo de Deus, que era justamente aquela medida que nós falamos, a medida dos amorreus, que a medida da ira de Deus já tinha chegado no nível que deveria ser derramada, certo? Então, Raabe, ela não foi protegida do Josué ou dos soldados. Ela foi protegida do juízo que Deus estava colocando sobre aquela cidade. E é a mesma coisa que nós hoje somos protegidos do juízo de Deus, da ira do próprio Deus. E às vezes a gente usa meio o sangue de Jesus, né, esse termo, como se fosse um amuleto. O sangue de Jesus me protege de tudo, do mal. Não, o sangue de Jesus nos protege de Deus, da ira do próprio Deus, do juízo dele. Então, é muito maior. Quem me protege é o próprio Deus hoje, porque hoje eu sou reconciliado com ele. E graças a Jesus e seu sacrifício, certo? Custou a Cristo morte, esse sangue derramado, para que eu fosse reconciliada com Deus. E quem faz essa proteção é o próprio Deus hoje. O sangue de Jesus serviu de cobertura na minha vida, cobertura de um sangue justo, para que a ira de Deus não me atingisse,
certo? Então essa é a representação. E nós vemos que Deus, ele escolheu Raabe, mesmo sendo de história pagã, mas que escolheu fazer parte do povo de Deus. Então ela foi colocada inserida no povo de Deus, casando com Salmão, desculpa, Salmão não, né? Salmão. Ela casa com ele e nós vamos ver que na genealogia de Jesus está Raabe, certo? Uma mulher que foi inserida no povo, não era originária, né? Mateus 1, se vocês quiserem acompanhar, Mateus 1:5 diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Então Boaz nasce de Raabe. Este de Ruth gerou a Obed. Então veja bem, Raabe casou com Salmão e teve Boaz. Boaz casou com Ruth, lembram da história de Ruth e Boaz? E que também Ruth era moabita, certo? De outra nação. E casa com Boaz, que era mestiço, vamos dizer assim. Salmão veio lá, né, da tribo de Judá. E agora se uniu a Raabe, veio Boaz. Boaz se uniu a Ruth e vem Obed. Aí não se fala quem é a mulher mais aqui, certo? Mas aí Obed gera Jessé, que gera Davi. Então nós temos aqui Ruth sendo a bisavó de Davi. Aqui na apostila tá falando que Boaz, que casou com Ruth, foi avô de Davi, mas ele foi bisavô, o avô foi Obed, tá? Então, se quiserem arrumar ali aqui, ó, tá? Na página 20, tá escrito que ele foi o avô, mas é o bisavô. Não que isso vá mudar grandes coisas na nossa vida, né? Mas é uma informação que não tá certa. Então, veja bem, aqui mostra a misericórdia de Deus de usar improváveis como Raabe, com uma história de vida nada favorável, para estar inserida na genealogia de Jesus, né? Jesus vem de Davi ali para frente. Então, aí o que acontece? Jericó é conquistada, e ali no capítulo 6, versículo 18 de Josué, está escrito assim: Então somente guardei-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Então aqui nós temos essa questão. Então nós temos essa questão dos despojos. Então o que fazer com os despojos que eles conseguiam? Então todas essas coisas que eram condenadas, eles não podiam tocar. Mas prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro vão ser consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Então eles iriam utilizar ali para algum ofício de Deus, né? Então, estava bem claro que eles não poderiam tocar em outras coisas, nesses outros despojos aí, que seria abominável e condenável, né? Tá escrito ali que torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Então, ia ter um alcance, uma proporção muito grande, negativa, se acontecesse alguma coisa, né, de alguém acabar pegando algo condenado. E foi isso que aconteceu. Sempre tem alguém para fazer alguma caca, né? Então, nós temos ali no 7, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, então filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E aí, eles vão para uma batalha, a batalha de Ai. Josué envia 3.000 soldados para essa cidade e eles acabam sofrendo uma grande derrota. E eles consultam ao Senhor e descobrem, né, Deus nos conta que foi Acã que desobedeceu e
fez uso ali desses objetos. O que aconteceu? Ele foi morto e toda a sua família por apedrejamento. Depois foram queimados. Morte agradável, né? Então, veja bem, depois disso, Deus então entrega a cidade de Ai nas mãos deles. Eles são vitoriosos sobre essa cidade. Eles vão subindo, certo? Então, eles atravessam o Rio Jordão, ali na apostila, no final ali da página 20, tem um esquema, que eles estão ali no nível do Rio Jordão, e aí eles sobem um pouquinho para Jericó, e aí já tá lá em cima. Então, eles estão fazendo uma grande subida ali nesse momento. E aí nós temos, depois disso, a mentira dos gibeonitas. Esse pessoal ali que habitava Gibeão, eles criaram uma estratégia para evitar serem mortos. Então eles ficaram sabendo que esse povo tinha um Deus que tinha mandado aniquilar todos os povos ali daquela região. E eles viram que eles foram vitoriosos ali sobre Jericó e sobre Ai. Então eles ficaram com medo e criaram uma estratégia que era fingir que eles estavam em viagem há muito tempo, que estavam vindo de uma outra nação diferente e que servia a Deus e que queria servir a eles, né? E pediu que eles ajudassem, tivessem misericórdia deles e que eles pudessem fazer uma aliança. Aí o que aconteceu? Josué fez uma aliança com eles. E eles não pediram conselho do Senhor, eles simplesmente ouviram aquilo que eles disseram, se compadeceram e fizeram essa aliança de conservar a vida daquele povo. Mas eles não sabiam que aquele povo vivia bem próximo ali. Eles estavam subindo, né? Então nós temos cadê aqui? Gilgal, Jericó, Ai, e eles chegaram próximos, mais ou menos nessa região aqui, que era Gibeão, e eles não sabiam que os gibeonitas eram daqui, porque eles se vestiram ali com roupas velhas, pães e comida estragada, para parecer que eles estavam fazendo uma viagem muito longa e não pertenciam àquele lugar. E eles enganaram o povo. E o povo não pediu conselho de Deus e caiu nessa enganação. E eles juraram pelo nome do Senhor que eles não tirariam a vida deles. E aí eles disseram que eles se tornariam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação pro resto da vida deles. Então eles seriam tipo escravos assim do povo de Israel. Mas isso não agradou muito a Deus, né? Que Deus tinha ordenado que aquelas nações fossem aniquiladas e não preservadas e nem alianças feitas. Então aqui houve um erro de Josué, dele simplesmente não consultar a Deus e tomar essa decisão aí sozinho. Aí nós temos uma coalizão que é feita entre 5 reis do sul de Canaã. Eles começam também a ouvir toda esse poder militar e a fama do povo de Israel, e eles se unem, esses 5 reis, para lutar contra os israelitas. E se observasse em relação a exército e poderio militar, eles eram muito melhores. Israel estaria com problemas. Mas Deus, ele envia coisas assim bem, não vou dizer sobrenaturais, porque foi por uma ação sobrenatural, mas foram coisas naturais. Então Deus manda pedras, né, do céu sobre aqueles soldados, aquele exército,
que foram mais, né, morreram mais por causa das pedras do que por causa da espada dos israelitas. E depois teve aquela questão do sol e da lua terem parado, que também foi uma ação de Deus nesse contexto aqui. E claro, tiveram todas as outras batalhas de todo o território de Canaã, né? Aqui nós falamos ali só daquela regiãozinha ali pequena, praticamente toda na tribo de Benjamim, nessa conquista. Nós não vamos entrar nesses detalhes todos, né? Até porque não tem, mas o livro de Josué é bem interessante. Eu aconselho vocês a observarem aí, certo? E aí nós vamos entrar na divisão das tribos. E aí nós chegamos nessa parte em que a divisão de terra é feita, certo? Das tribos que restaram, né? As 9 tribos e meia. E Josué já era velho, então o Senhor disse, né? Já estás velho, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. E aí então, agora fica como responsabilidade de cada tribo expandindo o seu território. Então é estabelecido ali nos próximos capítulos de Josué quais são as porções de cada um e para eles irem conquistando. Acontece aquela questão, né, do Ruben, Gade e Manassés oriental terem ficado na região transjordânica e não fazia parte da Terra Prometida, essa região. Então estava fora, digamos assim, daquilo que deveria ser estabelecido, certo? Então, isso fazia com que essas regiões elas não tivessem muita defesa contra outras nações. Então, se houvesse a necessidade de se proteger de uma guerra, de uma batalha, eles ficavam muito mais à mercê dessas invasões do que os outros que estavam protegidos ali pela barreira do Rio Jordão, certo? Das montanhas e tudo mais. Então era uma região muito vulnerável a ataques ali estrangeiros daquela região do Oriente. E nós sabemos que aqueles povos do Oriente não eram brincadeira. Outra coisa é que eles também ficavam vulneráveis a práticas pagãs, a se envolverem nessas práticas. Ali, o tabernáculo havia sido estabelecido ali para frente em Siló, que pertencia ao território de Efraim, que era do outro lado, né, do Jordão, aqui bem no centro. Então, nós temos Siló aqui. Opa! Siló está aqui no território de Efraim, bem no centro de Canaã, certo? Então, aqui era o centro da adoração, o tabernáculo. E isso fazia com que essas tribos que estavam do outro lado ficassem longe e tivessem dificuldade em ir até o tabernáculo. Então, não tinha muito ali contato com o seu próprio povo e acabava sendo muito fácil para eles adotarem rituais pagãos ali que estivessem mais próximos deles. Josué aí definiu então 6 cidades refúgio, que eu creio que vocês já viram elas, né? Quedes, Siquém, Hebron, Bezer, Ramote e Golã, se não me engano. Eles ficavam, as 3 ficavam dentro da Terra Prometida, as primeiras, e as 3 últimas ficavam fora. E as cidades refúgio eram aquelas cidades onde aquelas pessoas que haviam assassinado alguém de forma culposa, ou seja, sem a intenção, né, matado alguém acidentalmente, elas poderiam ir até essas cidades e o parente mais próximo da pessoa que foi assassinada poderia não chegar até ela, não
vingar o sangue. Então, só lembrando, né? Segundo a lei de Moisés, existia essa pena de morte, né? Que se alguém morreu, se matou alguém, alguém deveria te matar. E geralmente quem matava você, né, era parente daquele, o parente mais próximo daquele que você assassinou. Mas no caso de um assassinato sem intenção, certo? Algo, ou o assassinato culposo, havia uma chance dessa pessoa se livrar dessa pena de morte, que era indo até essas cidades refúgio e conversando com os anciãos daquela cidade, que eles poderiam, então, até absolvê-lo. Se essa pessoa, certo, que assassinou sem intenção, chegasse nessa cidade antes do vingador de sangue, né, esse parente próximo, alcançá-lo, né, e vingar essa morte, ele poderia ser absolvido disso. Então, essas cidades serviam para isso. Nós sabemos também que essas cidades eram um tipo de Cristo também, né? Porque neles somos escondidos. Em Cristo, a nossa culpa é absorvida. Então, nós sabemos que também é um tipo de Cristo, as cidades refúgio. E a porção dos levitas. Os levitas não tinham herança territorial, mas eles precisavam viver em algum lugar. E como o objetivo deles era manter a pureza espiritual, né, e evitar o povo de se tornar idólatra, foram separadas 48 cidades em todo o território das tribos para esses levitas se estabelecerem e poderem fazer esse meio campo aí do serviço a Deus nessas regiões. Aqui ele faz um comentário, o autor, né, muito pertinente. Então, é um erro denominar nossos músicos como levitas. Então, aqui, quem me conhece sabe que eu vivo falando isso, né? E porque hoje existe essa ideia de que os músicos da igreja são levitas. E é bem errado chamar de levita, né? Não faz nem sentido se no tempo do Antigo Testamento, quanto muito menos no Novo, certo? Então, os levitas, eles serviam na casa do Senhor e em todos os mais variados tipos de serviço. Alguns tocavam, mas eram poucos. E esse serviço de tocar não era exclusivo dos levitas, certo? O próprio rei Davi era músico e não era da tribo de Levi, mas era da tribo de Judá. Então, assim, é o tal do negócio que não faz o menor sentido e que muita gente usa isso como uma convenção, assim, universal praticamente, né? Então, cuidemos nós para não ficar usando termos aí que biblicamente não faz nenhum sentido. Então, essa é a primeira parte, certo? Dessa história de Israel. Nós vamos dar continuidade na próxima aula com o livro de Juízes. E então anotem as perguntas, estou à disposição de vocês, aquilo que vocês precisarem. Vamos aí, tá? Não esqueçam o mapinha, que a gente vai continuar usando aí por um bom tempo. E de fazer autoatividade, tá? É importante vocês já irem fazendo e irem entregando, tá? Para evitar o acúmulo aí, já que são, acho que 17 capítulos, né? A gente vai ficar junto até outubro com essa matéria. É uma matéria muito legal, muito interessante. Vou só confirmar aqui quantos capítulos são. São 18. Então, tem bastante material, bastante conteúdo, tá? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.